a pastores e pastores, a padres e padres. E aqui eu tô falando com quem ensina só o que interessa a eles. Belezinha? Mas Rafael, eu amo meu pastor. Ele é todo inflamadão. Que vão lá pra igreja e fica só lendo a parte de trás da Bíblia. Vocês já repararam isso? Que os judeus só leem a parte da frente da Bíblia? Por que isso? Beleza? Então eu vou resumir, presta atenção. O hebraico antigo não tinha um sistema de vogais escritas. Beleza? Então vamos lá, esse vídeo aqui ele vai ser muito especial, exatamente como foi o vídeo passado, onde nós conhecemos o verdadeiro nome do Criador, nosso Elohim dos céus e da terra, conhecendo diretamente do hebraico o seu verdadeiro nome. Conhecemos o tetagrama Yud, He, Vav, He, ou Yud, Ha, U, Ha, ou Yud, Ha, U, enfim, e assim podemos nos aproximar mais dele, tanto em orações quanto no nosso dia a dia. Entretanto, vimos pelo menos 2 escolas de pronúncia. E isso deixa as pessoas receosas em adotar um nome para o adorar, para o louvar. E como disse no vídeo passado, eu prefiro usar o termo Criador do que usar o termo Deus. Assista o vídeo passado. E nesse mesmo vídeo passado nós conhecemos o relativo ao termo Deus, que é Elohim, termo que certamente dá mais segurança a nos referirmos a ele, mas que também não é o nome do Criador, bem como esse termo que constantemente eu uso, Criador. As 2 escolas de hebraico, de pronúncia hebraica, adotam algo como Yehovah ou Yahweh, e que ambas as pronúncias, nós veremos, vêm de uma escola chamada Escola dos Massoretas. A Escola dos Massoretas de vocalização hebraica. Vocalização hebraica. No hebraico antigo, vogal. E aí nós vimos através do título do vídeo sobre as possíveis pronúncias do nome de Elohim. Então eu, por enquanto, vou me ater ao termo Criador. E já vamos chegar na pronúncia, nas outras pronúncias. Belezinha, belezinha? E para começarmos quente, responder por que os convertidos ao judaísmo só leem a parte da frente da Bíblia. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança e os cristãos só leem o Novo Testamento. E isso será um desafio e envolve o nome de Elohim. E torna esse tema muito mais extenso do que simplesmente as possibilidades de pronúncia do nome do Criador. Pronto, e acabou. Está aqui na mesa as pronúncias. Não é bem assim. O envolvimento do cristianismo e da cristandade na pronúncia do nome do Criador é um assunto extenso, por ser um conteúdo histórico, que certamente é um conteúdo muito rico, porque envolve a língua hebraica antiga e a língua hebraica moderna, vocalizada, Shalom! Elohim! E que esse é o assunto principal referente ao nome do Criador. Existem ou não existem as vogais? E nós sabemos, porque vimos nos vídeos anteriores acerca do nome do Criador, que é uma exigência dele tratar disso. Ainda mais por relacionar todos os personagens que a gente vai ver daqui a pouco a uma profecia bíblica. Uma profecia específica, a profecia das 2 casas de Israel. Vamos chegar lá. Existem personagens que fazem parte da profecia das 2 casas de Israel. Já ouviram falar na profecia das 2 casas de Israel? Não? Se você não ouviu falar da profecia das 2 casas de Israel, você pode não estar entendendo muita coisa do que você está lendo na Bíblia. Por toda a Bíblia, alguns desses termos que a gente vai falar daqui a pouco são mencionados muitas vezes. E sem conhecimento, pegando textos aleatórios para ler, talvez esses textos acabem não ficando muito claros, alguns assuntos, e por consequência, todos os outros textos que dependem desses termos também não ficam. Mas eis o detalhe, a Bíblia toda depende da junção das 2 casas de Israel que foram separadas. O Messias veio para isso. Então ler a Bíblia, ler textos que não dependem desses conceitos das 2 casas é fácil. Mas e as outras partes, que é a maioria da Bíblia?
que trata exatamente das duas casas de Israel e trata exatamente do Messias. A grande maioria da Bíblia depende desse conceito, sim, desses conceitos. Por isso que mesmo que o vídeo tenha como objetivo mostrar a pronúncia do Criador, é exatamente edificante apresentar esses conceitos das duas casas de Israel. É fundamental, e todos os personagens envolvidos nessa trama, para entendermos tudo sobre a história da língua hebraica e chegarmos às verdadeiras, possíveis pronúncias do nome do Criador. O verdadeiro nome do Criador, do nosso Elohim, dos céus e da terra. Portanto, será um vídeo muito mais longo do que o habitual e eu vou dividir esses vídeos. Então, sendo assim, sintam-se presenteados pelo Espírito Santo. Quem sou eu? Mas todo esse conteúdo é gratuito, edificante e certamente muitas dessas histórias você não viu em detalhes dentro das suas respectivas denominações, sejam cristãs ou sejam judaicas. Belezinha, belezinha? E essa é a parte 1 dos vídeos sobre a pronúncia. E eu prometo que eu doarei, lógico, o melhor de mim para poder tentar esclarecer algumas questões que vão fazer você cair da cadeira. Então já vou adiantar hoje que o assunto vai ferver o vídeo inteiro, porque ferve o mundo inteiro e você estava perdendo a festinha. Que, na verdade, eu me expressei errado. Não é festinha, é uma festona que você estava perdendo. Na verdade, é a maior de todas as festas. E essa festa é a festa do seu casamento e você não sabia. Você é a noiva e não está sabendo disso. E isso serve para os homens também. Como eu disse nos vídeos passados, voltem lá e assistam. É assunto sério. E nessa parte 1, antes de entrarmos na festinha em particular, na grande festa, na sua festa, precisamos conhecer o noivo. Saber o seu nome, quem é o seu noivo, e porque é a moda antiga, você está prometido e não sabe. Na verdade, não é nem que você não sabe, é que você não fazia a menor noção disso. E para chegar ao nome do noivo, eu tenho que mostrar alguns conceitos. E eu vou mostrar alguns conceitos sobre judeus e judaístas, né, os convertidos à religião judaica. Um termo que é diferente de judeu e as pessoas confundem os dois, judeus e convertidos ao judaísmo. E nessa mesma leva a gente vai diferenciar israelita de israelense. É diferente, se liga. E também, lógico, não podemos deixar para trás a diferenciação entre cristãos e a cristandade que está rolando solta aí. Faremos uma pequena diferenciação também, certo? Cristianistas. E é claro, finalmente, sobre as profecias envolvendo as duas casas de Israel. Para finalmente chegarmos na língua hebraica e ao nome do noivo, com quem tanto judeus quanto gentios vão se casar. E não sabe nem o nome do noivo. Brincadeiras e analogias à parte, todas essas pessoas, esses grupos de pessoas têm relação direta com algumas profecias da Bíblia. E que essas profecias têm relação direta com a transformação da língua hebraica no geral, levando o hebraico bíblico a entrar num possível confronto com o hebraico moderno. E é aqui que o assunto esquenta. E essas correlações que a gente vai fazer hoje, por muitas vezes, não são feitas pelos nossos irmãos e sempre estão indo às igrejas e às sinagogas, os quais cada um fica só lendo uma parte do livro, se é que vocês me entendem, e ficam trocando o nome do Criador por títulos e outros nomes dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio grupo de fé, dentro do seu próprio ministério, trocando o nome de Deus, tá? Rafael, você está falando Criador o tempo inteiro, vou chegar lá, estamos falando sobre a pronúncia. Não cheguei na pronúncia ainda. Nós vimos duas escolas no vídeo passado. No caso dos judaístas, ou eles não falam o nome porque eles não conhecem, ou porque entenderam errado a palavra vão, do terceiro mandamento, de não falar o nome de Elohim em vão. E a palavra vão é o assunto do próximo vídeo. É sério esse assunto de não falar o nome de Deus em vão. Isso leva margem para você não falar o nome de Deus nunca. Hora nenhuma. E no caso dos cristianistas, vamos dizer assim, né, dos convertidos à cristandade, eles nem sabem o nome do noivo por não terem a menor noção do hebraico, nem do antigo, nem do moderno. E pelo menos os judaístas sabem o hebraico moderno. Mas viver em Israel faz você falar hebraico moderno e não depender em nada do hebraico bíblico. Vocês das sinagogas, judeus, podem estar pronunciando errado. E as duas casas de Israel, todas as profecias que envolvem as duas casas de Israel têm a ver com isso. Calma. Vou chegar lá. E eu nem diria que esses termos todos que eu apresentei na tela, eles não são uma ligação feita entre os nossos irmãos. Eu diria mais, que na verdade, e aqui entra outra polêmica, vai somando aí, já são duas polêmicas, e hoje o vídeo vai ferver, essas ligações na verdade não estão sendo ensinadas pelos que deveriam ensinar a fazer essas ligações. Ou por falta de informação,
de alguns líderes religiosos ou por não estarem ensinando aos seus fiéis por maldade mesmo, porque querem ver o povo lá dando dízimo até o fim da vida, trancafiando as pessoas dentro dos templos sobre alguma promessa de fica aqui para ter prosperidade, fica aqui com a gente, ou então sobre a promessa de não ter seu nome no livro da vida, deixando seus fiéis presos dentro dos templos. E como veremos hoje, provaremos técnico-biblicamente que esses templos são construções feitas pelas mãos de homens e que essas pedras já foram derrubadas. Isso é assunto sério, envolve vidas. E esses fiéis ficam sem saber 1. Sobre as profecias que têm a ver com eles. 2. Sem saber que o hebraico antigo ou o hebraico bíblico é uma língua extremamente fácil, como veremos nos próximos vídeos. E 3. Que o hebraico moderno usado hoje pelos rabinos é totalmente diferente do hebraico bíblico antigo, porque esses grupos judaicos colocaram um monte de vogais faladas e escritas que antes não existiam. Belezinha, belezinha? Tá, Rafael, mas eu estava pensando aqui com os meus botões. Essas informações sobre a ausência de vogais no hebraico antigo já não é conhecida? A diferença entre os hebraicos já não é conhecida? O que seria então o segredo? Sim, a diferença entre os hebraicos antigo e moderno são conhecidos, sim. Mas o hebraico dos manuscritos mais antigos, sem vogais, tem sido majoritariamente trocado pelo hebraico de manuscritos muito mais recentes, todos acrescidos de vogais. E isso muda muita coisa. E aí as pessoas perguntam, tá, mas o que as vogais mudam na história da Bíblia, já que são todos manuscritos bíblicos? Essas folhas escritas, manuscritas, não são santas e abençoadas pelo Espírito Santo? Tecnicamente, não. O texto primitivo, que não existe mais, foi inspirado. As cópias, não. Tá, Rafael, mas Deus não preservaria os textos, né, por uma proteção ao texto e deixaria o texto fiel? Sim, mas não de um grupo só. E digamos que para isso precisamos de 2 ou 3 testemunhas, como vimos no vídeo passado. Na verdade, no vídeo sobre se a Bíblia é verdadeiramente inspirada. Nós passamos a segunda metade do vídeo inteiro falando sobre as 2 ou 3 testemunhas. Assistam lá, nós vimos que o Criador exige 2 ou 3 testemunhas. E ainda bem que nós temos mais do que 3. E aí, o hebraico moderno tem sido colocado em xeque com aquele monte de vogais, porque é o texto que as editoras bíblicas e as universidades mais têm usado, como eu falei, majoritariamente os com pontinhos, majoritariamente usados para traduções como Ferreira de Almeida, King James, Nova Versão Internacional e outras, colocando versões em português na nossa mão que são muito questionáveis. Veremos isso já já. Mas tá, então, Rafael, fomos enganados, a Bíblia é falsa, posso desligar o vídeo. Eu não falei isso. Eu falei sobre as 2 ou 3 testemunhas, mas não é eu que exijo isso, é o próprio Al-Qaim que exige isso. E o que está acontecendo é que muitas editoras e muitos tradutores bíblicos estão usando apenas uma testemunha, preste atenção, e dando um jeito de dividir essa uma testemunha em 2, para dar a ideia de que são 2 testemunhas, e que são na verdade uma só, os maçoretas. Vamos chegar nisso no próximo slide. Os maçoretas são outra chave para a polêmica. E as profecias das 2 casas têm tudo a ver com eles. Com nós e com a transformação da língua hebraica. Escondendo de nós o verdadeiro nome do noivo. E aí é que entra o movimento dos restauracionistas dos textos bíblicos antigos, do hebraico antigo. Porque eles estão tendo que usar agora outras testemunhas diferentes dos maçoretas. Tanto no grego antes de Cristo, né, antes do Messias, quanto no aramaico, siríaco e latim também antes do Messias, somando com o hebraico antigo também, não o hebraico vocálico moderno, para somar 2, 3, 4, 10 testemunhas, além das testemunhas divididas dos maçoretas. E já falaremos sobre os maçoretas. Calma, vocês vão entender quem são os maçoretas. E aí há partes a serem restauradas dos antigos escritos, textos a serem restaurados nas escrituras hebraicas. Manuscritos de quase 1.200 anos antes dos escritos maçoretas. 1.200 anos. E a própria academia atesta isso. Vocês sabem, né, maçoretas? E que esses manuscritos 1.200 anos mais antigos auxiliariam a tradução exata para o português e para todas as outras línguas diferentes do hebraico. Isso tem lançado a existência de várias escrituras que colocam o verdadeiro nome do Criador no texto, em todas as quase 6.000 vezes em que o nome do Criador aparece e que é trocado por Senhor, ou Adonai, ou Hashem, né? O nome. Não omitindo o nome do Criador e nem omitindo o nome do Messias. Nem o nome dos verdadeiros das cidades
E o significado. Aqui que está a chave, o significado de todos esses nomes. O que significa o nome do Criador? Jeová significa o quê? Jesus significa o quê? Agora nós veremos. O nome do Criador significa alguma coisa. O do Messias significa alguma coisa. O de Josué, o de Moisés, o de Adão e Eva significam alguma coisa. O de Davi, o de Salomão significam. Nomes têm significados. E é claro, Israel. E depois os nomes próprios, o que é mais importante, tem se restaurado o verdadeiro texto. E é aqui que as pessoas perdem a fé. E se perguntam, será que então o que eu li está errado? O que eu vou fazer agora? O que os pastores e padres estão lendo publicamente, na frente de todo mundo, está errado? Como assim? Então eu te digo como assim. Se você não conhece a profecia das duas casas de Israel, não conhece o verdadeiro nome de Elohim e do Mashiach, o Messias, e não sabe contar do início ao fim a história da Bíblia, você pode estar dependendo de outras pessoas que, como eu já disse, ou não estão te ensinando porque não sabem, ou talvez não estão te ensinando por maldade. Presta atenção. Treta! Sim, treta. E o verdadeiro entendimento, eu vou te dizer aqui, pode ser feito através de traduções pessoais das Escrituras. Aí você vai dizer, ih, Rafael, tá complicando agora, hein? Agora forçou. E se é isso que você veio falar, tô indo embora. Desligo o vídeo e vou embora. Mas relaxa aí, ô bonitão. Não é isso que eu vim falar, não. Sim, você pode ler a Bíblia nos idiomas certos. Você pode ler a Bíblia de textos que batem entre si e são de idiomas e povos totalmente diferentes. E não de um grupinho só que modificou o texto. Afinal, judeus antigos e gregos e judeus gregos na época produziram textos diferentes, mas que batem entre si. 1200 anos antes dos textos maçoretas que não batem com os textos dos dois. Então são 3 testemunhas, 2 com o mesmo texto e uma com um texto diferente. E essa uma foi subdividida em 2 para dar a ideia de que são 2 testemunhas que concorrem com essas 2. Mas ainda bem, temos mais testemunhas. Aguardem. E sim, você pode fazer traduções melhores da Bíblia, mas não é isso que eu vim falar aqui não. Seriam traduções muito melhores do que a Ferreira de Almeida e a King James. Assume no peito isso para sua família. Bate no peito e faz a tua. Mas não é isso que eu vim falar aqui. O que eu vim falar é que essas Bíblias usam termos como pôr do sol, Senhor, a expressão eu sou e até mesmo a palavra céu. Mas isso ainda são pormenores. Pior não é isso. Quer ver o que é pior? O pior é usar um texto tido como fiel e correto e que, na verdade, retira o Messias da história da Bíblia. E essa retirada fundou uma religião, o judaísmo, cujos adeptos dessa religião não aceitam o Messias, não aceitam nosso Salvador. Vai lá e pergunta para eles se eles aceitam o Messias. Não aceitam nosso resgatador, mas graças às profecias das 2 casas de Israel, isso está sendo restaurado. Judeus e gentios estão convergindo ao Messias. Vocês entenderam o problema das vogais? Vocês entenderam agora? Fundou uma religião, o judaísmo. E como os cristãos, a cristandade usa King James e Ferreira de Almeida para os seus processos missionários, para os seus, que eles chamam de evangelhos, os cristãos chegaram a um número recorde de 41 mil denominações. Eu não estou falando de 41 mil igrejas construídas, não. Eu estou falando de 41 mil denominações diferentes ao redor do mundo. Ou seja, esses textos maçoréticos usados em massa nas universidades e nos processos de traduções bíblicos dessas editoras não batem em alguns pontos chaves com a Septuaginta grega, de 200 anos antes do Messias, e nem com os manuscritos hebraicos antigos de Qumran, achado dentro da própria Israel moderna na década de 40. Presta atenção. A Septuaginta grega e os manuscritos de Qumran não batem muitas vezes com os textos maçoretas, que eles estão dando um jeitinho de dividir em 2, 3 escolas diferentes. E vamos chegar nisso aí. E as tradutoras bíblicas, as editoras tradutoras bíblicas, parecem que estão trabalhando pro diabo mesmo. E que querem te afastar do Messias. Não tem condição um negócio desse. Porque o Messias estava lá, desde Gênesis a Malaquias, no Antigo Testamento. E você não encontra o Messias lá. Porque essas editoras só usam os textos maçoréticos para a tradução de seus textos. As mesmas versões que retiraram o Messias dessas narrativas e fundaram uma religião diferente. Colocando dúvida nos próprios cristãos sobre a existência do Messias e tirando muita gente do cristianismo para o judaísmo. Os dois estão perdidos. Colocando margem se Cristo era ou não um personagem verdadeiro, um personagem histórico. Lançando margem para estudantes seminaristas já no primeiro ano de universidade, dentro daquelas universidades malditas, a recusarem o Messias e converterem-se ao judaísmo. Isso é maldade. Isso é maldade. Separando ainda mais os verdadeiros judeus, que são diferentes de judaístas, dos verdadeiros gentios. Belezinha? Belezinha?
E ainda bem que existe a profecia da junção das duas casas. E essa profecia está em qualquer um dos textos, inclusive nos textos maçoréticos, porque o Criador e o Messias não falham. E agora nós estamos juntando as partes. Se a cristandade odeia o judaísmo, o problema deles. Nós, gentios, não podemos odiar os verdadeiros judeus, sob pena de maldição. Os judeus verdadeiros estão paganizados, os cristãos estão paganizados, os gentios estão paganizados. Nós estamos retornando às leis. Fizemos estudos sobre o cumprimento das leis no período passado e vimos que cumprimento não é extinção, é simplesmente realização. Porque no próprio texto está dizendo que as leis não são abolidas. E ainda vimos outro texto que dizia, perguntando se a fé anula a lei. De maneira nenhuma. E tem havido um retorno dos judeus para o Messias. Belezinha. Belezinha? Tá? E tudo bem, tem sim outras questões também. Será que a palavra céu significa céu mesmo? É uma pergunta. Ou a palavra céu que está ali significa céus no plural? Muda bastante coisa. 2 céus, 3, 4, 10 céus. Como assim? E se na verdade céus significa céus mesmo? Atmosfera ou significa águas relevadas? Shamayim. Ou seja, ainda existem outras adulterações menores. Fica tranquilo, é só o começo. Retirar o Messias é a maior parte, mas e as adulterações menores a gente vai ver também. Como, por exemplo, será que a palavra pôr do sol, que está escrito lá, a expressão em português pôr do sol, significa pôr do sol mesmo? Em inglês também, a palavra em inglês lá, que eu não sei qual é, também significa pôr do sol mesmo? Porque aqui, ó, pôr do sol envolve os 10 mandamentos. A expressão pôr do sol envolve os 10 mandamentos. Então, se aquilo lá não tiver escrito pôr do sol, o que está escrito no lugar daquilo para que a gente cumpra os mandamentos? E outra boa também é a palavra primavera. Segura essa. Será que a palavra Habib significa primavera mesmo? Porque se a palavra Habib não significa primavera, isso altera o calendário bíblico, altera todas as festas do Criador, no que tange as datas, e as festas do Criador são mandamentos também. São leis também, são mandamentos também. Inclusive mandado pelo próprio Messias, que mandou cumprir a Páscoa em memória a ele, da maneira correta, por causa do seu sacrifício, da sua vida que ele deu por nós. E você quer outra no início da Bíblia agora? Demora muito para chegar nessas palavrinhas? Então vamos ver uma no início da Bíblia, Gênesis 1. Na sua Bíblia está escrito aí expansão dos céus. Está escrito o quê? Expansão, firmamento, abóbada. O que está escrito na sua Bíblia aí? Expansão? Expansão, o que é expansão? Eu sei o que é um firmamento, eu sei o que é uma abóbada celestial, eu não sei o que é expansão não. Porque essa expansão não é o céu atmosférico, porque divide as águas de baixo com as águas de cima. Então tem águas acima da expansão. E aí não te lembra aquela nossa brincadeirinha ali falando sobre os céus, não? Que os céus não significa céu, coisa nenhuma, significa água elevada. Na verdade não significa nem água elevada, significa águas de lá. Tá bom para vocês? Beijinho. Vou encerrar o vídeo. Mentira! A cosmovisão bíblica é toda trocada. E como eu já mencionei nos vídeos anteriores, esse assunto da cosmovisão é um vídeo enorme, é um vídeo de 2 horas e eu vou parar agora esse assunto sobre cosmovisão, beleza? E agora talvez o último e talvez o principal exemplo desta trocalhação que tem sido feita nas traduções bíblicas, especialmente no nome do Criador, no nome de Elohim, no tetragrama hebraico sem vogal, puro. E eles estão trocando isso, as tradutoras bíblicas, todas as tradições judaicas que falam o nome, estão trocando isso pela palavra o nome, pela palavra Adonai, pela palavra Senhor. Ou então mesmo lá no hebraico moderno, Shalom, Elohim. Não tem não tem O no hebraico. Tem no hebraico moderno, não tem no hebraico antigo e O. Não tem nada de Elohim, Shalom, é Shalom. E na verdade é Shlum, não tem nenhum chá, é Shlum. Não é Elohim ou Alhim, não tem nada disso, é Alhim. É gutural, colega, mas não é gogó não. E a gente viu que Senhor significa Baal, e Baal não é o teu Criador. E no lugar dessas traduções como pôr do sol, primavera, céu, céus e outras, na verdade não estão escrito isso no hebraico antigo. Não é equivalência formal direta para a palavra céu, isso é uma interpretação pessoal dessa religião rabínica.
E isso troca muitos eventos bíblicos, inclusive a não existência de um Messias histórico verdadeiro, que esses judeus estão esperando lá até hoje. Eles acreditam no Messias, mas não acreditam que ele já veio e já se sacrificou por nós. Mas eles mesmos pararam de fazer sacrifício lá. Por que será? Vocês entenderam o que, judaístas? Sacrifica, vai lá sujar o templo todo, vai lá sujar a sua sinagoga todinha, para depois ficar alguém pagando você lá no Shabat, fazendo sacrifício, para limpar o teu chão lá no Shabat, fazendo trabalho pagão, usando energia elétrica, usando bomba de água, tudo elétrico. Vocês usam a eletricidade no sábado também. Essa palhaçada de vocês, tá? Continua o sacrifício. Agora substituíram por 3 orações por dia, né? Uma às 6 da manhã, outra meio-dia e 12 e outra às 18h47. Palhaçada. E mudar o entendimento da lei, mudar o entendimento dos mandamentos, mudar o entendimento dos eventos bíblicos, envolve a mudança das profecias que envolve você. Vocês também, judaístas. E vocês também, cristianistas. Se ligam vocês dois. Porque as profecias não são feitas só para os judeus, são feitas para os gentios também. Uma palavra errada e você não cumpriu uma lei, um mandamento, alguma ordem específica, algum decreto específico, alguma ordenança específica, do jeito que ela tem que ser cumprida. Uma palavra errada, você tira o Messias da história e cria uma religião. Uma palavra errada, você não sabe nem o nome do seu Criador e não entende nem a sua própria festa de casamento. Beleza? Beleza. Ah, Rafael, mas Jesus veio. Paz e amor, morreu por nós. Jesus, a Shibaba, morreu por todos, isso já basta, já estamos salvos. Eu já estou salva. É, minha amiga, você está salva, minha amiga? É mesmo? Não, Rafael, eu sou varão. Eu sou o varão, sustento a minha família. Cristo morreu e eu sustento a minha família. Pronto, isso já basta. Agora eu posso ir lá e torcer pro meu timeco, junto com a mulherada, e comer um churrasquinho de porco, um churrasquinho de costelinha de porco, no sábado. Eu já estou salvo pelo Messias. Olha aqui, camarada. Fogo no sábado, carne de porco, idolatria e fornicação são proibidos, são pecados, meu irmão de batalha. E aí te dá margem para uma outra visão da vida. Será que o Messias realmente te salvou? Ou será que ele abriu a margem para a tua aptidão, para que você não precise ficar fazendo sacrifícios constantes como era feito diariamente no templo e nos tabernáculos? E ele fez um último sacrifício, como a gente viu no vídeo passado, colega. Você não está salvo em nada não, colega. Nem você, minha amiguinha, que pinta os olhinhos até aqui com essas maquiagens absolutamente egípcias, onde eu sou a noiva e sigo como a principal atriz do casamento. Se liga na sua missão, mulher. Você é submissa. Você tem uma submissão a cumprir. Porque quando você foi vislumbrada lá no Éden, você achou maravilhoso o conhecimento e a vida e conhecer e ser como Deus. E o homem, seu banana, você foi descuidado. Você pegou o fruto e comeu também sem olhar. Mas na hora de cobrar, o Messias não cobrou nem a serpente, que é o Satanás, o diabo. Ele não cobrou nem a mulher. Ele foi cobrar você, homem. E aí te fez um monte de lei para você seguir. E agora você não precisa nem espiar os seus pecados mais com um sacrifício, porque já teve um sacrifício, agora você tem que guardar o sábado. E todas as outras leis que estão escritas lá. Beleza? É, meu amigo, o Antigo Testamento revela muita coisa. O nome do Criador é maravilhoso. É um significado que nem Jesus e nem Jeová tem. Jesus e Jeová não tem significado nenhum. E de quebra, o hebraico antigo, das línguas não primitivas, daquelas línguas que não são o tal uga-uga que os evolucionistas acreditam, de línguas que são mais evoluídas, o hebraico antigo é a língua mais fácil da história e que o Criador deixou de presente pra gente, sem vogal. E que não estão te ensinando isso porque o diabo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você conheça o Criador. Ele não quer que você conheça o Messias, que te salvou, que te resgatou, que te abriu a aptidão para a salvação, mas que não te salvou ainda. Mas que você ainda tem que fazer a sua parte. Você está apto a ser salvo, mas não está salvo. O diabo não quer que você conheça a verdade, ele quer que você conheça Jesus Cristo. O Cristo, ou então a Crista do Deus Sol romano, a crista dos cavaleiros, soldados romanos. Você está entendendo? Deus Sol romano, a crista das imagens lá nos quadros lindos e inclusive nas estátuas feitas pelos romanos. Mandamento 1, não terá outros deuses diante de mim. Mandamento 2, não fará imagens de escultura para adoração, nem do que existe no céu, nem do que existe na terra, nem do que existe na água. Você está entendendo? O recado está dado.
Cristo, Crista do Deus Sol, imagens, esculturas, igreja romana. Que é isso? Vocês estão ficando loucos. Vocês não estão entendendo para onde o Jesus Cristo e o Senhor, o Baal, vão levar você. Vão te levar para o fogo eterno. Beleza? Então eu vou resumir, presta atenção. Há uma ligação direta e inseparável entre o judaísmo, a cristandade, sobre Israel e sobre quem são os gentios. E nós vamos relacionar esses personagens todos com as profecias, com algumas profecias específicas, mas que são majoritárias em toda a Escritura Sagrada. E vamos relacionar essas profecias com a língua hebraica, com a história da língua hebraica. E a gente vai entender de verdade quem de fato é o nosso noivo. Belezinha, belezinha? Mas aqui, ó, fica tranquilo que a gente não vai ter aula de hebraico, não. Eu cobro pela aula de hebraico. E nem trataremos academicamente das universidades maravilhosas, a história da língua hebraica. Não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso em nenhuma parte dos vídeos. Elas são aulas, sim, mas para o momento futuro, relaxa. Mas se você quer saber, o hebraico é uma língua semítica, antiga, que tem uns 3, 4 mil anos de idade, que teve 3 tipos de escritas diferentes, justamente pelo fato de ser uma língua antiga, mas que essas 3 escritas eram exatamente o mesmo alfabético, e isso é incrível, apenas trocando os caracteres da escrita, mas não as letras em si e os significados das letras, o significado dos nomes próprios das cidades e tudo mais, que tem significado sim. Tradutores bíblicos malditos. Coisa que o alfabeto latino não tem. Jeová e Jesus não têm significado nenhum. Pasmem, as letras hebraicas têm significado. Mas esse é um resumo da história da língua hebraica. Como eu mencionei, não vamos tratar disso. Mas sim das profecias que muito tem a ver com a história da língua. Tanto com o hebraico antigo quanto com o hebraico moderno. Se segura aí. Se segura que o assunto é quente. E para começar quente, vocês vão entender o porquê da alta temperatura. Não começando pela história da língua hebraica, mas pelo alfabeto da língua hebraica, mas sem aulas, calma. Como eu previamente já introduzi muitas vezes, o alfabeto hebraico não possui vogal. Meus irmãos, isso mesmo, um alfabeto sem vogais. Você nunca viu isso na sua vida? Então, bem-vindo ao hebraico bíblico. Isso é exatamente como o próprio hebraísta Paige Kelly afirma na sua gramática, na sua obra intitulada Hebraico Bíblico, 11ª edição. E essa gramática aqui, ela é usada pelos estudantes de língua hebraica em massa, porque ela é a obra referência dentro da academia, dentro das universidades. Os eruditos. E eu, sabendo que o hebraico bíblico é a língua mais fácil da história, das línguas complexas, né, das línguas não primitivas, que pode ser estudada sozinha, sem professor, eu comprei essa gramática. Eu tenho aqui, olha ela aqui, ó, 11ª edição. Vamos ver se eu consigo ver aqui, ó, linda. Porque o hebraico bíblico é um presente deixado pelo Criador, justamente nos manuscritos mais antigos. E ela é uma língua muito fácil realmente de ser estudada. As pessoas que fizeram vídeos e eu pesquisei sobre isso não estavam mentindo. E eles comentaram também, né, que é uma língua muito completa. Dá para ver nos livros de Salmos, nos livros poéticos, né, Salmos, Provérbios, os Cânticos de Salomão. E aí então eu comecei a estudar, lógico. E só para vocês terem uma noção, só para vocês terem um gostinho, eu vou dar um exemplo. Que apesar dela ser uma língua rica, olha o quão facilmente o hebraico antigo, o hebraico bíblico se comporta. Primeiro, ela usa muito menos letras do que os alfabetos latinos, gregos e outras línguas. E segundo, num exemplo direto, assim, sendo direto ao ponto, 99,99% dos verbos hebraicos antigos têm somente 3 letras. Sem mentira, sem exagero, cara. É incrível isso. 3 letras na sua raiz, sem nenhuma vogal. Nenhuma vogal. Cara, isso é incrível. Você tem verbos enormes no português. Parangolear, vamos lá. Responsabilizar. 6 sílabas. Responsabilizar. 15 letras, colegas. 6 sílabas e 15 letras.
E esses mesmos verbos enormes no hebraico é 3 sílabas, 3 letras. Pasmem, sem vogal nenhuma. Quer ver, por exemplo, esse dicionário aqui, ó, 200 pau, cara. 200 pau esse dicionário. É o dicionário mais usado nas universidades, pelos estudantes de hebraico antigo e de hebraico moderno também. Vou até ajeitar a câmera aqui. E todas essas raízes que eu falei, essas raízes hebraicas de 3 letras estão aqui. 3 letras cada uma. 99,9999999% dos verbos tem 3 letras, sem vogal. E outra, para e pensa no seguinte, só o teu nome deve ter mais do que 3 letras. Se ele não tiver de 5, 9, 10 letras. E inclusive as flexões verbais, como flexão de gênero, flexão de número e flexões que não são tratadas nem como temporais, são tratadas como modos e aspectos verbais também, né? Não tem presente, passado e futuro no hebraico. É ação concluída ou ação não concluída. Ação concluída ativamente ou ação concluída passivamente. Ação não concluída passivamente e ação não concluída passivamente. Se eu me embolei, vocês entenderam. E voltando à gramática aqui, você vê aí, ó, na página 20 e na página 25. Cadê? Isso mesmo aqui, que está no slide. 20 e 25. Vamos abrir. No item 1.4, o alfabeto hebraico não contém vogais, somente consoantes. O hebraico antigo era escrito sem vogais. Página 20, item 1.4. Vamos lá, página 25. Lição 2. O hebraico antigo não tinha um sistema de vogais escritas. Beleza, Page Kelly confirma essas informações, confirma essa ausência de vogais. Isso traz uma felicidade enorme, lógico, né? Porque além de poucas letras, a gente não tem vogal para ficar administrando vogal, né? E as flexões verbais, que as vogais fazem parte também, verbos da primeira, segunda e terceira conjugação e as suas flexões de acordo com os 6 tempos verbais, né? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, 6. E aí se torna muito mais fácil do que o português, né? Mas, Rafael, beleza então. Se os estudantes de hebraico antigo sabem isso, qual que é a novidade? A novidade é que todos os acadêmicos referentes ao hebraico antigo, como o próprio Page Kelly, ensina hebraico com vogais. Que absurdo! Uai, Rafael, mas como assim? Como assim? Eles te fazem aprender 2 línguas ao invés de uma. E te fazem perder maior tempão aprendendo 2 línguas sem necessidade nenhuma. Porque o hebraico bíblico você talvez não use da mesma forma como o hebraico moderno e está perdendo seu tempo ali sabendo se ali é A ou é. Isso pode trazer variação de palavras, pode te tirar do modo qual para o modo nifal e te tira do modo piel para o modo não sei o que e te tira do iptatel para o rofal, e é isso por causa do A e do E. Isso não existe no hebraico antigo. E essa afirmação de que você aprende 2 línguas não é minha, não é eu que eu sou espertão, não. Isso foi o William Griffin, outro hebraísta que também é conhecido aí por alguns artigos polêmicos também, que ele falou sobre isso. Ele é hebraísta, não é professor de universidade só, não. 2 línguas é uma perda de tempo enorme. Já vamos chegar no William Griffin, pode ficar tranquilo. Ele, inclusive, é o meu contraponto ao Page Kelly e a outros. Ao Gordon Chow e a outros também, que são bons hebraístas, são maravilhosos. Esse livro aqui, eu gosto muito desse livro porque ele tem tudo. Na hora que eu precisar, ele vai estar aqui. Porém, eu quero saber sem vogais. Essas vogais, eles trazem som de vogais ao hebraico antigo, escritas de vogais ao hebraico antigo. E a gente vai ver muito em breve esses pontinhos nos caracteres hebraicos que não existiam no hebraico antigo e que foram adotados por hebraico moderno por esse grupinho chamado Massoretas. Ali entre o 8º e o 10º século, né, da Era Comum. 10 séculos seria 1000 anos, né? Então, por volta do ano 1000 ali, eles se disseram preservadores dos escritos bíblicos, né? Porque não existe Qumran, né? Massoretas, não existe a Septuaginta grega, não existe as Vulgatas, né? Não existe, não. Só existe os Massoretas, né? Só existe o textinho de vocês, né? Que vocês adotaram esses textinhos cheios de pontinho, né? E eu aqui não estou falando heresia contra o texto bíblico, eu estou falando contra as cópias de vocês, adulteradas e expostas dentro das universidades em massa
para enganar um monte de gente e tirar o Messias da existência. E que vocês adotaram nas suas tradições pessoais, orais e nas suas tradições litúrgicas, dentro das sinagogas, dentro dos seus grupinhos separados, porque vocês querem se diferenciar dos gentios. A gente sabe disso. Para reconhecer um gentio pela frente e sair de perto dele. Para evitar a misturinha pessoal, né? Evitar a misturinha filosófica, né? Tão com medinho, né? Porque não tem Messias com vocês, né? Não tem o Espírito Santo com vocês, né? Estão enganando todo mundo aí, né? Com o Hashem, com o Talmud, com o Zohar, com Kabbalah, seja lá o que vocês chamam. Com medinho de desvirtuar o seu povo das suas tradições humanas, farisaicas. É isso que vocês têm medo. E quem está desviando os gentios do Messias é vocês, escondendo o Messias no Antigo Testamento, com esse texto maldito de vocês. Beleza? O que vocês chamam de Massorá. E Massorá não é Bíblia, não. Talmud não é Bíblia, não. As escrituras sagradas são as escrituras sagradas e pronto. Adotadas por 2 ou 3 testemunhas, sem cânon. Não é a Taná de vocês e nem é o Antigo Testamento cristão também não. Porque o livro de Enoque não está nenhum dos dois. Tá? Os apócrifos que a Igreja Católica, como Siraque, Judite, Macabeus, as adições de Esther, as adições de Daniel, o livro de sabedoria, Eclesiásticos, vocês não adotaram. Mas já tem escrita por pelo menos 2 testemunhas. Os gregos e os etíopes adotam esses livros. E vocês, dentro do grupo fechado de vocês, não adotam ótimos livros que trazem luz a muitas coisas por quererem, na verdade, se segregar dos gentios, porque não estão cumprindo a profecia das 2 casas de Israel. Tá, Rafael, mas eu entendi o perigo das vogais, entendi o perigo das traduções que adotam esse texto massorético como texto base. Adotaram somente o texto massorético como texto base. E vai ter editora que vai dizer que não. Vai ter editora, não, nós usamos aqui também partes da Septuaginta e na hora de falar assim, vocês repetiram. Beleza? E, mas eu entendi que podem ter colocado a Massorá dentro do texto das escrituras hebraicas antigas e que outras testemunhas deixaram outros textos, que o Criador providenciou isso para diferenciar dos textos massoréticos e evitar enganar a gente e trazer o Messias de volta para a história. Eu entendi tudo isso, mas e beleza, onde eu entro então as profecias das 2 casas de Israel? Chega logo nas profecias, por favor. Você está exaltado. Então vamos lá para as profecias. Elas entram para esclarecer e finalizar essa disputa que envolve as vogais. Porque ela explica a paganização do hebraico antigo, onde os judeus cativos na Babilônia se misturaram com os babilônios, com o paganismo babilônico e trouxe o hebraico antigo para o hebraico moderno, trocando o nome do Criador por outros deuses como Baal, o Senhor. Significa exatamente Senhor, como a gente viu no vídeo passado, e muda toda a história do Messias. Na verdade, retirando o Messias da história, fundando uma nova religião. A história do povo judeu, dos primeiros judeus, passando pelos fariseus, escribas e chegando até os massoretas, ou seja, do puro até o impuro, são a chave para a gente estudar o hebraico bíblico sem as vogais. E é essa profecia que também junta aí aos gentios, que o Messias veio juntar judeus e gentios, que explica essa transformação da língua hebraica. E que a gente deve restaurar o texto antigo, o texto original, as palavras, os nomes próprios, talvez principalmente os nomes próprios, mas algumas palavras também, porque fazem entendimento, como a cosmovisão das coisas, né? A gente entender sobre céu, o que é céu? É céu mesmo ou é água? O que tem lá em cima? Então a gente precisa saber dessas coisas. E aí as pessoas perguntam, né, Rafael? Então quer dizer que quem estudou a Bíblia, quem já leu a Bíblia e morreu, vai para o inferno? Então é isso que está dizendo? Não, elas talvez não soubessem disso e estão parte na ressurreição. Elas têm parte na ressurreição, porque a gente vai ver que existe a ressurreição dos justos e dos injustos, mas que os injustos vão ser obrigados a aprender os conceitos bíblicos corretos, seguir as leis e os mandamentos, porque eles serão julgados conforme as novas práticas no período do governo do Messias, que é o período milenar, os 1000 anos de governo do Messias. Então eles não sabiam, morreram, mas agora eles vão ter que aprender. Eles vão ser ressurgidos, né? Vão ter a sua parte na ressurreição como os injustos. E os justos, beleza, já sabem, já seguem as leis e já têm fé no Messias, que tem que ser os dois. Junção, 2 casas de Israel, porque tem um povo que só lê a parte de trás da Bíblia e tem um povo que só lê a parte da frente, então eles vão ser juntos. E para quem não entendeu ainda, após o Apocalipse vai ter o governo do Messias. Depois do Apocalipse não acabou tudo, vem o governo do Messias
E nesse governo do Messias vai haver a ressurreição dos justos e dos injustos, os justos ok e os injustos para uma nova chance. E agora você, que a informação está batendo na sua porta, você já não passa mais a ser um injusto. Ou você se transforma no justo, ou você vai ser um iníquo, como nós vimos no vídeo passado, a definição de iníquo. Porque, igual a gente viu, aqueles que sabem as leis e os mandamentos, sabem que tem que exercer fé no sacrifício do Messias e sabem que tem que seguir as leis e os mandamentos conforme dados a Moisés, que é um conjunto de mais ou menos 613 leis, fora as leis sacrificiais, e mais as 800 ordens que o Messias deixou para a gente seguir. Esses que não têm fé no Messias, não praticam os mandamentos do Messias, não praticam os mandamentos de Deus dados no Monte Sinai a Moisés, esses são os iníquos, porque eles sabem que eles têm que fazer isso. E eu estou abrindo a porta para você agora, se vira, beleza? Atos 2, 15, 18 e 20. Vamos ler. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos. Assim dos justos como dos injustos. Nisto acharam já santificado, o apóstolo Paulo falando, nisto já me acharam santificado no templo, mas não santificado em ajuntamentos, nem em alvoroços, denominações. E olha o que o próprio texto diz. Ajuntamentos e alvoroços, uns certos judeus da Ásia. Isso está no texto bíblico, não é palavra minha. Para vocês que gostam de aglomeraçãozinha e pastor inflamado. E Paulo disse ainda, ou digam este mesmo, ou seja, os judeus e outros que o acusavam na época, se acharem em mim alguma iniquidade, quando eu compareci perante o conselho dos reis. Porque os judeus estavam acusando Paulo de muitas coisas, porque Paulo tinha se convertido ao Messias. Paulo tinha sido cego pelo Messias indo para a estrada de Damasco e mudou toda a sua postura, porque o Messias perguntou para ele, quando numa luz cegou o olho dele, perguntou para ele, por que me persegues? Paulo ficou cego alguns dias e Ananias o recuperou. Ananias o deixou ver novamente, o Messias o deixou ver novamente através de Ananias e Paulo se converteu. Não a esses templinhos, não a esses ajuntamentos de gente, como já da época do Messias tinha esses ajuntamentos judaicos. E Paulo apareceu no conselho dos reis com o corpo limpo, sem iniquidade. E assim os reis perguntaram aos judeus, do que esse homem fez? Por que ele fez essas coisas? Por que vocês estão dizendo? Por que vocês estão acusando Paulo? De que vocês estão acusando Paulo? E eles estavam acusando Paulo de não lavar a mãozinha, de estar falando no Messias que os fariseus já tiraram da Bíblia. Depois que voltaram cativos do Babilônia, os judeus se perderam, se tornaram fariseus, se tornaram escribas. Esses escribas trouxeram pontuação maçorética para os nossos dias de hoje. Os maçoretas, me perdoem escribas que não fizeram isso. E me perdoem também denominações que não são inflamadonas também. Congregações de verdade do Criador, que estão lá separados em tribos, lá no meio do mato, sem depender de governo, sem depender de nada, que nem usam energia elétrica. Eu não estou falando desses ajuntamentos não, que são famílias, grupos de 3, 4 famílias que têm filhos, um casamento patriarcal, com um casamento patriarcal. Esses ajuntamentos são legais, bem como foi no deserto, bem como foi lá em Israel, quando tomou Canaã para si. Não são desses não, eu estou falando desses ajuntamentos modernos dentro de templo, beleza? E vamos chegar nos templos agora. Ficou quente, né? Vai esquentar mais ainda. E toda essa tradição, digamos, maçorética, talmúdica, rabínica, cabalística, da Zohar, de muitas vezes tenderem a se separarem os judaístas dos gentios, tem sido e é um grande sucesso. Vocês estão conseguindo, tá? Ironias à parte, não em todas, mas em algumas sinagogas, os cristãos não são exatamente bem vistos, por mais que eles sejam bem-vindos e possam entrar nas sinagogas, ou então visitar como turista, seja o que for. Mas eles são tratados pejorativamente aqui na mente como aqueles das nações, os gentios. E que é isso o que significa realmente. Mas eles não estão praticando as duas casas. Os gentios são gentios, realmente, são os das nações. São o que no hebraico chama de Guim. E daqueles conceitos todos que a gente vai discutir ainda, nessa parte 1, os judaístas não são necessariamente os judeus da tribo de Judá. Então, se vocês estão achando que eu estou me referindo com vocês a falta de respeito, porque eu aceito o Messias e você não aceita, e fica aí todo vestidão de preto, desfilando com barba, eu também tenho barba, eu sou israelita também.
A barba não significa nada. E nem a circuncisão significa nada. E nem a incircuncisão não significa nada. E era isso que Paulo estava querendo dizer. Que vocês tratam Paulo como bipolar, como louco, e o Paulo estava dizendo exatamente isso. Essa barba e a circuncisão ou a não circuncisão não significam nada se você não tem fé no Messias. Não quer dizer que a barba não signifique nada, ela significa. Não quer dizer que guardar as leis e os mandamentos não significam nada, elas significam, desde que você tenha fé no Messias, porque o Messias veio, não aboliu e cumpriu as leis. E depois da sua morte, os apóstolos todos cumpriram a lei. Paulo era judeu, ele era judeu do reino de Judá, do reino do sul. Então, judeus, judaístas modernos, se vocês acham que Paulo não entende de Torá, vá lá e pergunta para ele se ele não entende de Torá, porque ele estudou com Gamaliel. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo não estudou com qualquer um, não. Não tem tradiçãozinha vocálica, oral, não. Ele aprendeu na época de Gamaliel e decorar a Torá era um mínimo para eles. Beleza, maçoretas? Beleza, judaístas? Então, o povo judeu da tribo de Judá e o povo judaísta hoje não são necessariamente a mesma pessoa. Há judeus realmente que se perderam e se converteram a essa religião. E a gente não sabe de muitas dessas coisas referentes à profecia das duas casas, que a gente vai chegar lá. E nós aqui também do Ocidente não sabemos também que judeus e judaístas não são a mesma coisa, porque ali nas igrejas e nas sinagogas eles ficam escondendo isso da gente. Tem judeu que está sendo enganado por judaísta lá. Tem judeu convertido, judeu da tribo de Judá, convertido ao judaísmo, que está sendo enganado dentro de sinagoga lá, sendo contaminado por Talmud, Zohar e Cabala. E aqui no Ocidente é para que a gente odeie os judeus, para que a gente odeie os judeus verdadeiros, porque a gente vendo essa contaminação lá, a gente fica nervoso aqui. E entendam de uma vez por todas cristãos que estão saindo da cristandade. Não odeiem os judeus da tribo de Judá. Não odeiem ninguém. O Messias veio restaurar as duas casas. A gente vai provar isso hoje biblicamente. Porque a gente está agarrado dentro dos templos, ouvindo historinha de prosperidade dentro da igreja, dando dízimo, né? Esperando a sua hora de ficar rico. Você nunca vai ficar rico. A Bíblia não tem historinha de ficar rico dentro do templo. Acorda. A bênção vem para você independente de pastor, independente de padre, independente de rabino. E a maldição vem para você independente de pastor, independente de padre, independente de rabino. Tanto as bênçãos quanto as maldições. E que você não sabe disso dentro dos templos das duas casas de Israel, mas fica lá dando dízimo. E a gente vai ver também sobre o dízimo daqui a pouco. E você pensa que a segregação lá em Israel acabou? A xenofobia, vamos dizer assim, a xenofobia religiosa deles lá acabaram? Não acabaram, não. Existem bairros tidos como ultra-ortodoxos lá em Israel, como é o caso de Mia Shearim, que no sábado, na verdade não é nem Shabbat, é Shabbat, e que no Shabbat eles ficam lá, eles ficam lá fechando rua, impedindo o trânsito local, para que eles possam cumprir aquelas tradições malucas deles, de não poderem nem cortar um pão no sábado, não podem nem cortar o pãozinho deles, porque o Talmud diz que você não pode cortar no sábado, um pão para comer não pode cortar. Isso é um absurdo, isso não tem base bíblica nenhuma. Eles ficam se separando dos gentios para poder ficar nessas leis malucas, trava a rua, trava trânsito. E a gente sabe, e eu sei, na Torá não tem nada, não tem nada escrito sobre não poder cortar, tá? Vocês também sabem disso, judaístas, tá? Vocês estão loucos. Eu sei porque eu já li em hebraico. E vocês não podem dizer que eu não li porque eu não sei hebraico, porque eu tenho aqui, ó. Beleza? Toda em hebraico, toda. Eu tenho aqui, ó, a gramática, beleza? E eu tenho aqui, ó, o melhor dicionário que tem na língua portuguesa, tá? E eu sei procurar também no Strong, beleza? Eu sei procurar também fora do dicionário e também fora do Strong. Eu sei o que significa cada letrinha hebraica. Eu sei. Mas eu não fico sabendo de gematria, ficar fazendo soma de número, não. Isso é loucura de vocês. Isso é tradição numérica, é idolatria a número. Mas o significado das letras em hebraicas, eu sei. Porque o hebraico proto-sinaítico, o paleo-hebraico e a escrita quadrada moderna, eu conheço. As três, que eu já comentei anteriormente. E em contrapartida, a segregação de vocês, quando os judaístas, vocês e os verdadeiros judeus vão às igrejas, quando vão? Vocês tendem a ser bem recebidos, por mais que vocês não queiram ir à igreja. E convenhamos, né? Eu aplaudo vocês com total razão. Vai fazer o que em igreja cristã? Vai fazer o que lá? Ouvir padre pastor?
Mas agora eu também boto para os cristãos. Você vai fazendo o que lá em sinagoga? Ficou doido? Quer ter o Talmud enfiado em você, dentro do seu coração, para você negar o Messias daqui a 3 meses? Vai se enfiar em Israel sem saber falar hebraico? Para quê? Então, recado dado aos dois. 2 casas. Se juntem, não briguem. E como gostamos de prova, afinal o nome do canal é Bíblia Clara, nós vamos provar isso daqui a pouco. Aguarda. Nós vamos provar que não sobrou pedra sobre pedra no templo do Criador. E que nós somos o corpo do Messias e que o Espírito Santo tem o nosso corpo como templo. E você quer prova que eu sei, então eu vou provar. Mas Rafael, eu amo a minha igreja. Vou ficar tristinha. Eu amo meu pastor. Ele é todo inflamadão, bem daquele vermelhão, com dano, todo palhaçãozinho. Ele é um palhaço, meu pastor é muito engraçado. Parece um cantor sertanejo cantando. Nunca mais esquecerei. Gritando com as veias, pulando na garganta. Todo engraçadão, parece um palhaço. Aqueles tipo de cursinho de ensino médio, que não tem conteúdo pra passar e fica fazendo gracinha, fica fazendo palhaçada, fica fazendo chameguinho pra aquela carne daqueles adolescentes que estão doidos pra sair dali, daquela escola e trabalhar pra ver se produz alguma coisa na vida. Fica lá forçado a aprender inequações, equações do 3º grau com 3 raízes, coisas que nem engenharia usa. E disso eu também posso falar. E fica lá aquele povo adorando aqueles pastores. Aí fala ainda, ai Rafael, sim, meu pastor, putz, solteiro. Meu pastor é um gatão. Muito mais homem do que o meu marido. Muito mais macho do que o meu macho. Afinal, o meu marido e o marido desse monte de mulher aqui sustenta aquele monte de relógio, aquele monte de carro e aquelas fazendas deles. Os carrões deles. E o seu marido tá lá, coitado, trabalhando, e você tá lá, coitado, olhando pro pastor. Coitado de você. Você conhece alguma igreja assim? Ou só eu que conheço? E eu vou te revelar Apocalipse 18:4 para você quietar o teu facho e não ficar seduzida por esse monte de homem que não te ensina nem as 2 casas de Israel. Presta atenção. Então vamos lá. Tá escrito assim, ó. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e que não incorra em vocês as pragas que eu estou dando e que eu darei a eles. Então eu vou repetir: sai dela, povo meu. E esse texto aqui está falando da grande Babilônia, da meretriz, da grande prostituta, com suas delícias, com seus súditos nojentos, falsa religião e os seus adoradores, os seus seguidores, os pastores inflamadões, vermelhões, maravilhosões, vocês. E os padres em toda a sua castidade, em todo o seu voto, quietinho no canto deles, todo devagarzão, e não estão ensinando a Bíblia completa. Há pastores e pastores, há padres e padres. E aqui eu tô falando com quem ensina só o que interessa a eles. Belezinha, tá? Aqui, você já leu a Bíblia toda? Uma vez? Sem estudar, passando o olho só. Você já fez isso? Não? Então rasga ela que ela não serve nada pra você. Não vale nada pra você. Ficou só lá lendo Salmos e Provérbios? Ouvindo lá que Jesus morreu por você e você já tá salva? Ouvindo que Jesus te ama, que você já tá salvo? E que já pode ir pro carnaval e pro estádio de futebol ver o seu timeco jogar? Que a quaresma vai começar, né? Usando ali shortinho curtinho nas festinhas de aniversário dentro da igreja? Ou você não lê nada e só lê o que o pastor e o padre leem junto com você ali, que não pede pra você ler? E ainda lê mal e porcamente? Vocês já repararam isso? Que vão lá para a igreja e ficam só lendo a parte de trás da Bíblia. Vocês já repararam isso? Que os judeus só leem a parte da frente da Bíblia? Por que isso? E voltando aos judaístas, aqueles da religião judaica, diferente dos verdadeiros judeus, por mais que os cristãos brasileiros sejam espirituosos e levem com uma certa brincadeira alguns costumes dos judaístas e até mesmo dos judeus, os cristãos têm sim um certo temor por eles, um certo respeito por eles. Quando eles chegam lá de pretão, com 1,90 m de altura, com aquela barba daquele tamanho lá, e sentam lá. Os cristãos temem aos nossos irmãos judeus. E os judeus? Estão pregando o que em secreto? Por fora eu aceito todo mundo, eu aceito as diferenças. E por dentro? Segregação? E essa separação entre judeus e cristãos, entre judeus e gentios, entre as 2 casas de Israel, já era profetizado até mesmo antes da vinda do Messias. E tem uma relação direta com os pontos vocálicos, aqueles dos maçoretas. E após essa introdução, essa pequena, grande introdução, vamos agora para a segunda parte do vídeo.